Olá, então, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Clube do Livro. Clube do Livro, Dias Melhores. Esse é o nosso 16º encontro. E nós estamos trabalhando aí uma sequência de livros que a gente está falando sobre ansiedade, sobre ficar no presente. E agora, esse último livro, a gente está trabalhando aí a temática basicamente da vocação e do sentido da vida. Só levantar minha câmera aqui um pouquinho. E aí, hoje, especialmente, dia 1º de setembro, 1º do 9, nós estamos aí no nosso 16º encontro. E hoje nós estamos mudando o horário, né? Porque antes eu fazia ao vivo às 18 horas, toda sexta-feira, às 18 horas. Mas eu estava furando bastante, às vezes por conta da rotina, às vezes por conta de uma demanda extra ou não. Então acabava que eu dava uma furada aí no nosso Clube do Livro. A ideia seria fazer toda semana, sexta-feira, às 18 horas, né? Mas então vou mudar aí essa rotina e vou botar às 13 horas, porque fica muito mais fácil eu conseguir me ajustar, me adaptar às 13 horas do que às 18 horas, né? Então, às 13 horas, logicamente, tem muito mais gente ocupada, e aí entendo que vai dificultar na participação ao vivo, mas os nossos encontros sempre serão gravados e eu disponibilizo sempre a reprise lá no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, né? Então, a partir de hoje, dia 1º de setembro, a gente já vai começando aí às 13 horas. Então, se você quiser participar ao vivo do encontro, então, sexta-feira, às 13 horas. Já lembrando que próxima sexta-feira, dia 8 de setembro, é feriado aqui em São Luís. Tá bom? Então, se você é de outra cidade, então você não terá feriado, né? Vai ser só feriado de 7 de setembro. Dia 8 já não é feriado, talvez seja ponto facultativo na tua cidade, mas em São Luís é feriado também. Então, na próxima sexta-feira, dia 8, não teremos, né, encontro do Clube do Livro e retornaremos dia 15 de setembro no nosso 17º encontro. E eu vou falar, a gente vai começar a trabalhar novo livro aqui para a gente, tá bom? A gente vai começar a trabalhar o livro chamado A Educação da Vontade, do Julius Payot. A gente vai começar a trabalhar este livrinho aqui, que vai falar sobre procrastinação e disciplina. Então, é um livro um pouquinho mais denso, é um livro um pouquinho mais difícil de ser lido, mas a gente vai fazer a leitura aqui acompanhada, compartilhada, e nós vamos trabalhar a nossa vontade. Então, você que tem dificuldade em ter uma disciplina para estudar, você que tem dificuldade em ter uma disciplina para fazer uma academia, para manter uma dieta, para ter uma rotina específica do teu trabalho, né, para minimamente manter ali a tua vida organizada. Então, este livro aqui é fenomenal, é maravilhoso. Bom, então, esse livrinho aqui me ajudou muito a conseguir organizar e educar, como já diz o nome aqui, educar a minha vontade, né? Então, como é que eu consigo educar a minha vontade para parar de procrastinar, para parar de ter preguiça, para ser mais disciplinado? Então, como é que eu consigo fazer isso? Então, esse livrinho aqui do Julius Payot me ajudou por demais a amadurecer esse processo em mim. Então, nós vamos trabalhá-lo, tá bom? A partir do nosso próximo encontro, no dia 15. Então, 15 de setembro, às 13 horas, nós vamos começar a trabalhar. Eu já achei o PDF dele, vou disponibilizar lá no grupo, como sempre faço. Você vai poder ler. E aí, no próximo encontro, eu vou falar, logicamente, como é que a gente vai dividir aqui esses encontros, tá bom? São 5 livros, então, possivelmente, nós teremos 5 encontros trabalhando o Educação da Vontade. Então, já deixa aí, se você quiser trabalhar a tua procrastinação, preguiça, organizar a rotina, melhorar a tua vontade, ser uma pessoa muito mais disciplinada e ter sucesso na vida, porque a gente só consegue ter sucesso se a gente persevera nos nossos projetos, nas nossas jornadas. Se a gente não persevera, a gente não tem sucesso. Então, você já vai lá e, já começa a ler este livrinho aqui, A Educação da Vontade. Tudo certo?
Então, a partir do dia 15, nós vamos trabalhar Julius Paiol. Então, agora, vamos finalizar a morte de Ivan Ilitch, encerrando aqui o nosso livrinho de hoje. Vou tomar meu cafezinho que eu acabei de almoçar. Tem que ter aquele cafezinho depois do almoço, né? Senão, não é almoço. Então, vamos finalizar aqui o nosso livrinho, a nossa novelinha do Tolstói. E hoje eu vou falar somente do capítulo 12. Então, os encontros anteriores, o primeiro, eu fiz a apresentação da obra ali do capítulo 1 até o capítulo 3. No encontro passado, eu trabalhei do capítulo 4 até o capítulo 11º, até o capítulo 11. E hoje eu vou trabalhar o último capítulozinho, o desfecho da novelinha, o final do livro. E a gente vai falar aqui, então, essa perspectiva final do livro. E a gente vai trabalhar a questão do sentido da vida, vocação, né, e o movimento que o Ilitch fez aqui no final da sua vida, né? Eu vou pincelar aqui um pouquinho de logoterapia para você, né? Uma disciplina que eu já estudo há um tempo, inclusive eu atuo na clínica com logoterapia, e a gente vai trabalhar um pouquinho essa perspectiva. Então, vamos lá, capítulo 12, eu coloquei aqui nas minhas notas, capítulo 12, o Ivan Ilitch viu a luz. Então, só recapitulando, para você que perdeu, né, para você que não lembra, a gente começa o livro iniciando com o velório do Ivan Ilitch. Então, a gente recebe a notícia já no capítulo 1, Ivan Ilitch morreu. E a gente vai avançando na história, a gente vai entendendo ali, né, a gente pega uma linha do tempo, voltando na história, Ivan Ilitch vai narrando a sua história, a gente vai entendendo como foi a vida de Ivan Ilitch até chegar ao ponto de sua trágica morte, né? Morreu cedo, aos 45 anos, um homem de meia idade, com uma profissão ok, né, ali dentro do judiciário russo à época, então ganhava, bora dizer, razoavelmente bem, classe média alta, não era tão rico assim, mas tinha uma estabilidade financeira, era servidor público, né, era aquele brasileiro ali, médio, classe média alta, né? Posso dizer que mais classe média do que classe média alta, ele tentava ali meio que se inserir nessa classe alta, e inclusive por conta disso ele tinha algumas atitudes, né, que acabavam gerando uma consequência para ele, que é o que eu vou comentar aqui no nosso encontro de hoje. Então, o Ivan Ilitch, ele foi tendo esse tipo de trajetória. A uma certa altura da vida, ele casou, né, e a gente já sabe, eu já falei isso aqui no encontro anterior, ele casou não porque ele quis casar, no sentido de que fazia sentido para ele, ele casou muito por conta das convenções sociais. E a gente foi percebendo que o Ivan Ilitch, ele viveu muito a sua vida de acordo com aquilo que os outros esperavam dele, ou de acordo com aquilo que ele acha que os outros esperavam dele. E aí, por conta disso, o Ivan Ilitch começa a ter algumas crises, né? Ele vai nos capítulos finais, antes do último capítulo, ele começa a ter algumas crises, basicamente, a partir ali do capítulo 9, né, ele começa a resgatar ali a sua vida pregressa, capítulo 10, ele começa a recordar os passados, né? Então, ele vai fazendo uma revisão de vida e ele vai percebendo que ele começa a questionar o significado e o sentido da sua própria vida. Ele começa a fazer esse tipo de questionamento por conta da condição de saúde dele. Então, ele vai se percebendo já não tão saudável assim, ele vai se percebendo entrando nessa temática da morte, do morrer, tentando escapar dela, principalmente ali a partir do capítulo 6, ele tenta escapar muito da morte, mas isso vai ficando cada vez mais presente, ele vai tentando sair disso, fugir, até o ponto que ele começa a se questionar sobre o sentido da vida. Ele começa a se questionar, cara, não tem sentido, velho, para que diabo é que eu tô aqui vivendo, sofrendo? Não tem sentido, não tem significado, né? Então, o que acontece? Por que eu nasci? Então, por que eu estou vivo? Então, se não tem significado. Ele começa a fazer todo esse movimento de reflexão, né?
até a gente chegar ali no capítulo 12. E o Ivan Illich, então, ele conseguia ver sentido na vida somente na relação dele com o Gerazim, né, que era um criado ali que ajudava a ter um pouquinho de conforto, né? Então ele já estava sofrendo muita dor, a sua dor física vai aumentando no decorrer dos capítulos do livro, essa dor ela vai aumentando, vai ficando cada vez mais forte, vai debilitando o Ivan Illich cada vez mais, e ele só consegue encontrar sentido na vida a partir da relação que ele tinha com esse criado, com o Gerazim, porque o Gerazim, ele tinha um cuidado ali sincero, né? Tinha uma preocupação com ele, enquanto que as demais pessoas, segundo a perspectiva do Ivan Illich, as pessoas elas tinham meio que uma falsidade, né? Diziam, não, Ivan Illich, tu vai melhorar, não, tu vai ficar bem, não, vai dar tudo certo. E essa falsa esperança, o Ivan Illich não gostava, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele já tinha certeza disso, ele estava sentindo que ele estava caminhando ali para o final de sua vida, e os seus parentes, as pessoas mais próximas, os seus familiares, ainda meio que mentiam ali para ele, né? E ele ficava meio que injuriado em relação a isso. E ele começou a sentir um ressentimento para com essas pessoas vivas e principalmente para com a vida. Ele começou a desenvolver esse ressentimento. E ele vai narrando isso, a gente vai percebendo, e ele começa a ficar um tanto quanto amargo e ressentido. Então ele vai, né, fica com raiva da esposa, né? Ele não casou porque via muito sentido naquele negócio, mas mais por conta de uma convenção social. Então ele entra no relacionamento por conta de uma convenção social. A esposa começa a ficar cada vez mais irritadiça porque ele não dá o suporte emocional para ela, né? Já que ele não via sentido no casamento, então ele começa a fugir cada vez mais para o trabalho, cada vez mais focar no trabalho, até o ponto que ele adoece, e quando ele está ali doente, sentindo dor, ele não consegue nem sentir o cheiro da esposa, não conseguia nem... O cheiro dela o enojava, ele ficava ali, como a gente diz aqui no Maranhão, ele ficava querendo baldear, ficava querendo vomitar, né? Então, essa é a trajetória triste do Ivan Illich, que começa a perder o significado e o sentido de sua própria vida por conta de uma condição trágica, por conta de um destino de uma doença fisiológica. E ele acaba perdendo essa perspectiva de sentido, ele não consegue encontrar sentido na vida, a não ser em uma relação, né, ali com o criado, com o Gerazim. Então a gente chega no capítulo 12, e a gente tem todo esse quadro de dor crônica, ele chegando ao final da vida, ele se questionando sobre o sentido da sua própria vida. E a partir desse instante, então, o Ivan Illich, ele começa a entrar, né, num ponto de que ele sabia que não tinha mais salvação, né? Então aqui no capítulo 2, aqui na minha versão, né, na minha edição, na página 74, no capítulo 12, o narrador diz assim, debatia-se como um condenado à morte, debate-se nas mãos do carrasco, sabendo que não tem salvação. E a cada momento ele sentia que, não obstante todo esforço na luta, ele estava cada vez mais perto daquilo que o horrorizava. Então, assim como qualquer outra pessoa diante de uma situação de fim de vida, diante de uma situação de morte, qualquer outra pessoa se horroriza diante da morte. Não tem essa pessoa que diz assim, eu estou relaxado diante da morte, é tranquilo e tal. Não, né? É uma temática que assusta qualquer pessoa. Não tem como não se assustar diante da finitude da própria vida. E aí o narrador continua dizendo assim, ó, sentia que o seu sofrimento consistia também em que ele penetrava naquela fossa negra e ainda mais em que não podia esgueirar-se para dentro dela. E o que o impedia de fazê-lo era a convicção de que sua vida fora boa. Essa justificação da sua vida é que se agarrava a ele, não o deixava prosseguir, atormentava-o mais que tudo. Então ele tinha meio que essa crise. Cara, eu fiz tudo o que as pessoas esperavam de mim. Eu fiz tudo o que devia ser feito. Mas por quê, velho?
por que que eu tenho esse tipo de sofrimento? Por quê? Ele se questionava muito, muito em relação a esse porquê. E ele começou a ficar revoltado, né? E principalmente ele começou a perder o significado. Ele já começou a acreditar que, cara, nada do que eu fiz teve sentido, teve significado. Olha só, eu estou em sofrimento aqui, eu estou sentindo dor, eu estou sendo um peso aqui para minha família, eu sou inválido, eu não trabalho mais. Então, qual é o sentido da vida? Ele começa a se questionar sobre isso. E aí, na página 75, tem um movimento interessante. Diz assim: e justamente então, Ivan Illich caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que devia ser, mas que ainda era possível corrigi-lo. Então, ele foi resistindo ao máximo. Todo esse movimento, até o capítulo 12, o Ivan Illich vai resistindo ao máximo. Ele vai resistindo, resistindo, resistindo em aceitar que a sua vida não fora o que devia ser. Ele entra meio que em negação. Eu falei isso no nosso encontro anterior. Se você ainda não assistiu, assiste lá. Né? Então, eu falei no nosso encontro anterior esse processo de luto dele. Ele nega, ele fica com raiva, e aí ele entra num processo mais ou menos que de aceitação. Aí aqui a gente tem um movimento de aceitação. Somente no capítulo 12, beirando a morte aqui, o Ivan Illich, ele entra no processo de aceitação. Ele entende, ele fala assim, velho, a minha vida não foi o que devia ser. Eu escolhi coisas, eu escolhi caminhos errados. Eu quis agradar a gente que não estava nem aí para mim. Eu fiz escolhas que não faziam sentido para mim, mas que eu achava que fazia porque eu achava que era aquilo que os outros achavam que eu deveria fazer. Então eu fui vivendo uma vida sem sentido, achando que estava vivendo uma vida com sentido. No encontro anterior, eu ainda comentei, né? Ele diz assim, poxa, eu estava descendo a montanha, mas eu tinha a sensação de que eu estava subindo. Olha só como ele tinha um engano. Então ele estava ali agindo como todo mundo esperava que ele agisse. Que ele devesse agir. E ele conclui, cara, é como se eu estivesse subindo a montanha, mas na verdade eu estava descendo. Porque eu estava tendo vários caminhos que não faziam sentido para mim. Eu estava descendo, então, a vida, eu estava afundando. Eu estava me enganando, achando que eu estava na crista da onda, achando que eu estava subindo ali a montanha, que eu estava crescendo, que eu estava num caminho de ascese, de subida, mas na verdade eu estava num caminho de descida, porque eu estava vivendo à medida da expectativa das outras pessoas. E somente aqui no capítulo 12, então, Ivan Illich, ele cai em si, né? Ele percebe que a sua vida, cara, minha vida não foi como devia ser. E agora? E agora? Só que o interessante aqui do Tolstói é que ele traz uma ponta de esperança, né? Ele traz uma ponta de mudança de roteiro, de mudança de vida, de mudança de trajetória, de mudança de caminho. Então, o Tolstói, ele abre aqui para a gente, nessa novelinha, ele abre aqui uma possibilidade de esperança. Diferente de outros livros que não abrem esse tipo de perspectiva, de esperança, de expectativa, de mudança de trajetória. Tem muito livro que não faz isso. Um outro exemplo que lida com essa temática aqui, é bem parecida com a morte do Ivan Illich, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E lá a gente tem mais ou menos o mesmo enredo parecido. Né? Então começa com o velório, né? Poucas pessoas ali no velório do Brás Cubas, é um livro que a gente pode até trabalhar depois, só que a gente encerra o livro sem uma ponta de esperança, sem uma perspectiva de mudança. E aqui, pelo contrário, o Tolstói, ele coloca diante da gente a possibilidade de mudança, mesmo diante do final da vida. Mesmo diante do final da vida, mesmo no último instante de vida vivido,
a gente tem a possibilidade de descobrir sentido na vida. E é isso que o Ivan Illich faz aqui. Então ele cai no fundo, ele viu a luz, ou seja, luz aqui como metáfora da consciência. Se a gente fosse um pouquinho mais socrático, né? Luz aqui no sentido de sair da caverna, mais platônico, né? No sentido de sair da caverna. Luz aqui no sentido de estar olhando para um bem, olhando para a verdade. Então ele viu a luz. Então Ivan Illich, ele cai no fundo, e aqui que tem a contradição, né? Ele não estava no fundo ainda. Ele estava ali lutando. Né? O trecho anterior que eu li era isso, ele estava ali lutando para não cair no fundo do poço. E algumas vezes a gente precisa cair no fundo do poço para a gente olhar a luz. Olha só o contrassenso. Muita gente, às vezes, a gente fica resistindo, né? Fica se agarrando ali, às vezes, a última esperança. E muitas vezes é preciso a gente ir para o fundo do poço para poder a gente conseguir olhar a luz. Muitas vezes é preciso a gente descer até as raízes, até as profundezas, para a gente conseguir olhar a luz. Não sei se você já assistiu ao filme Rei Leão, mas no Rei Leão tem uma cena muito boa em que o Simba ele já está exilado, ele já está no seu deserto, ele está fugindo de quem ele deveria ser, ele está fugindo de ser rei, ele está vivendo o Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, e ele está exilado no deserto, até o ponto que ele encontra com o seu passado, representado por Nala. Nala provoca, e ele encontra ali a figura de um profeta, a figura de um místico, do babuíno Rafiki. E o Rafiki provoca e fala assim: ei, eu sei quem você é. Você é Simba, filho de Mufasa. E aí o Rafiki resgata essa identidade no Simba, e tem uma cena em que o Rafiki fala assim: olha, eu sei quem você é, eu sei onde está seu pai, vem comigo. E aí o Rafiki sai voado. E o Simba, então, começa a entrar numa floresta densa, e ele começa a descer. Não sei se você lembra dessa cena. O Simba começa a descer naquela floresta, e ele vai quebrando raízes, e vai quebrando cipó, e o cenário vai fechando, e o caminho vai se apertando, e ele vai se encolhendo, 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 até que ele chega ali no fundo, simbolizando justamente esse movimento de descida, para poder ele olhar, para poder ele reconhecer a verdade, para poder ele relembrar de quem ele devia ser, que era ser rei. Então ele olha a imagem do seu pai refletida, tanto que a imagem brilha, né? A imagem é clara, a imagem do Mufasa refletido ali na água, cristalina. Então ali ele vê a luz, ali ele resgata essa perspectiva da verdade e do bem. Aí ele tem um caminho de subida. Aí ele retorna à Pedra do Rei, né? Ele luta ali contra o mal, que é o seu tio Scar, né? Ele luta contra a escassez, retoma quem ele deveria ser e assume o reinado na Pedra do Rei. E assim é Ivan Illich. Então Ivan Illich ele cai no fundo, e só quando ele cai no fundo é que ele consegue olhar a luz, é que ele consegue contemplar a bondade e a verdade. Então aí ele percebe que a sua vida não foi como devia ser. Então no finalzinho, no fundo do poço, ele consegue olhar a luz. Ele consegue perceber, ele aceita. Poxa, minha vida não foi como deveria ser. Infelizmente. Mas só que mesmo diante da morte, ainda era possível corrigir. Mesmo diante da morte, ainda é possível corrigir. E aí ele pergunta. Aí aqui é o movimento de subida. Né? Então ele consegue ver a luz e ele cria essa esperança. É possível ser diferente. É possível ainda encontrar sentido mesmo diante da morte, mesmo aqui já moribundo, quase morrendo. Então vai ser possível conseguir encontrar esse sentido na vida. E aí ele diz assim, perguntou a si mesmo, mas o que é aquilo? E silenciou com o ouvido atento.
Sentiu, então, que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e dirigiu-os para o filho. Teve pena dele. Então, os únicos momentos que trazia sentido para o Ivan Ilitch era essa relação com o filho e com o criado Gerazim. Teve pena do filho. A mulher se aproximou, ele olhou, ela também o olhava, a boca aberta, uma expressão de desespero e tendo lágrimas não enxugadas sobre o nariz e a face. E ele teve pena dela. Aí ele pensa, sim, eu, Ivan Ilitch, os atormento. Ele pensou, eles têm pena de mim, mas estarão melhor depois que eu morrer. Quis dizer isso para eles, mas ele não teve força. Aliás, para que falar? É preciso agir. Olha só, pensou. Indicou o filho com os olhos e disse à mulher, leve-o daqui, dá pena, e você também. Quis dizer ainda, perdoe-me, mas disse, deixe-me passar. E, não tendo mais força para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia, sabendo que seria compreendido por quem importava. Então, olha só, o Ivan Ilitch, no final da sua vida, ele tira o olho de todo o seu ressentimento, de toda a sua dor. Né? Você lembra que nos capítulos anteriores, o Ivan Ilitch, ele estava ressentido com a galera que estava viva. Então, ele tinha esse ressentimento. A esposa ia no teatro, junto com a filha, junto com o seu genro, e ele tinha um ressentimento daquilo, porque todos estavam vivos, inseridos em suas tarefas, inseridos em suas vidas, e ele estava ali definhando, morto, quase morto, semi-morto, sem poder fazer quase nada. Ele tinha um ressentimento muito grande em relação a essas pessoas vivas. E ele tinha um ressentimento muito maior em relação aos seus próprios familiares. Ele já não suportava, como falando agora, não suportava nem o cheiro da esposa dele. Só que aqui, ele diz assim, ó, eles têm pena de mim, mas estarão melhor depois que eu morrer. Então, essa ponta de esperança do Ivan Ilitch é um pouco trágica, né? Porque ele começa a entender que na minha morte tem um alívio do sofrimento deles. Então, quando eu morrer, eles vão parar de sofrer. Então, aí ele começa a mudar um pouquinho a perspectiva. Ele começa a olhar mais para o sofrimento dos seus entes queridos do que para a sua dor. Então, ele começa a olhar para eles. E começa a direcionar o seu olhar para eles. E aqui o Ivan Ilitch, ele faz. Né? E aí aqui no finalzinho ele diz assim, ó, eles dão pena, é preciso fazer com que não sofram. Libertá-los e libertar a si mesmo desses tormentos. Então o Ivan Ilitch, ele faz o quê? Ele traz uma perspectiva de que, cara, na minha morte, quando eu morrer, eu vou livrá-los dessa dor. Eles estão em sofrimento por conta da minha condição trágica de saúde. Eu não tenho culpa de estar doente, foi um destino que foi colocado em mim. Eu sou um cara novo, não deveria sentir isso que sinto, não deveria ter essa doença que tenho, mas mesmo assim aconteceu. Eu não tenho controle sobre esse destino trágico. Eu não tenho controle sobre isso. Instalou, é uma doença. Essa doença está retirando a minha vida. Eu não tenho controle desse negócio aqui. Mas os que vivem comigo, eles estão sofrendo. Eles sofrem a minha dor. E antes eu não olhava, porque antes eu tinha era raiva, porque eles estavam vivendo e eu não. Eu não conseguia olhar a dor deles. Estava tão somente concentrado na minha própria dor. Então, somente agora, eu estou conseguindo olhar essa dor deles. E agora eu entendo que eu preciso fazer com que eles não sofram. E aí aqui o Ivan Ilitch, ele tem uma virada, então, na perspectiva dele. Ele deixa de estar autocentrado, ele deixa de estar autorreferente,
e ele começa, então, a desenvolver meio que uma atitude heróica. Faz isso. E aqui o Ivan Illich, então, ele tem uma atitude heróica no último instante de vida dele. O Ivan Illich, ele diz, opa, eu preciso fazer com que eles não sofram mais. E como é que eu vou fazer isso? Não resistindo à morte, mas deixando que ela venha a mim. E aí, nessa atitude de deixar que a morte venha até mim, nessa atitude heróica, eu vou conseguir trazer a vida que eu vivi sem sentido, eu vou conseguir trazer um sentido à minha vida. Então, aí, nesta atitude, nessa pequena atitude, o Ivan Illich, ele consegue perceber que esse simples ato trouxe sentido e significado à vida dele. E aí ele diz assim, como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou o seu íntimo. Para onde foi? Onde é que está a minha dor? Ele presta atenção. Ele diz, sim, ei-la, ora, e então? Que seja a dor. E a morte? Onde está? Procurou o seu habitual medo da morte e não o encontrou. Onde ela está? Que morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. Em lugar da morte, havia luz. Então, olha só como a perspectiva dele, isso daqui é muito profundo, né? Como essa mudança de perspectiva dele, do Ivan Illich, diante ali do ato final de sua vida, essa mudança de perspectiva mudou também como ele estava encarando ali a sua morte. Ainda tinha dor, ele ainda estava sentindo a dor física, mas ele já não estava mais com medo da morte. Porque a morte não existia mais para ele. Em lugar da morte, havia luz. Ou seja, no meu ato final de vida, quando eu me for, o que isso vai significar? Isso vai significar o alívio do sofrimento para aqueles que me amam. Então, no final da minha vida, isso daqui vai significar que essas pessoas que estão comigo, que me suportaram, vai significar que elas não vão mais sofrer. Então, aí a minha morte tem significado. Aí eu consigo atribuir significado. Então, Tolstói continua, o narrador continua, em lugar da morte, havia luz. Então é isto, exclama Ivan Illich. Disse de repente em voz alta. Que alegria! Olha só a loucura. Tudo isso lhe aconteceu num instante e a significação desse instante não se alterou mais. Olha só a Sheila. Como isso daqui é uma perspectiva. Tá bom? Isso daqui é uma perspectiva. Isso daqui é muito interessante a gente conversar sobre, né? Porque a gente tem aqui uma verdade, né? A gente tem aqui uma verdade muito bem estabelecida, que é o quê? Que é o sentido do sacrifício, né? Então, eu me sacrifico em prol daqueles que eu amo. E aqui tem uma bondade, né? E aqui tem uma verdade, aqui tem uma virtude. Eu consegui me sacrificar em prol daqueles que eu amo. Então, aqui a gente tem uma virtude, né? E o Ivan Illich, ele encontrou essa virtude no final da sua vida. Ele não foi um cara virtuoso. Ele era um bom profissional, se relacionava bem, mas ali, na sua família, né, ele era um pai distante, ele não era o marido que dava um suporte ali para sua esposa, tanto que no começo da sua trajetória era uma mulher muito bonita, né? Mas só que a gente vai caminhando na história, vai percebendo que ela vai ficando cada vez mais irritadiça. E lá no primeiro capítulo, no capítulo 1, ela está preocupada tão somente com o dinheiro. Ela não está preocupada nem com ele. Então a relação foi se desgastando ali no decorrer de 20 anos de relacionamento. Né? Então o Ivan Illich, ele adquire uma virtude aqui. Ele consegue perceber que, cara, no meu sacrifício aqui, quando eu morrer,
a dor deles vai passar. Então, essa atribuição de significado gera uma perspectiva de sentido da vida para o Ivan Illich. Isso aqui é muito profundo, né? Porque sacrificar pelo outro é algo muito difícil. Quantas vezes em vida eu já consegui me sacrificar por uma outra pessoa? Não, logicamente, morrer, né? Eu estou vivo ainda. Né? Mas quantas vezes eu já consegui fazer isso? Sacrificar algo que eu gosto, sei lá, sacrificar o meu tempo, sacrificar qualquer valor para mim, sacrificar em prol, em benefício de uma outra pessoa. Então, quantas vezes eu já consegui fazer isso na minha própria vida? Tá difícil, né? Então, na hora que a gente olha para esse movimento aqui do Ivan Illich, a gente consegue perceber uma atitude nobre dele. E essa atitude nobre do Ivan Illich, essa atitude elevada do Ivan Illich, essa atitude conseguiu trazer uma perspectiva de sentido e de significado para a vida dele. Que é algo muito difícil. É algo muito difícil a gente conseguir alcançar ali, né? E o Viktor Frankl, ele fala, né, já inserindo um pouquinho aqui a logoterapia, o Viktor Frankl, ele fala que o homem, ele consegue encontrar sentido e significado na sua vida diante de 3 valores, né? Eu já comentei isso só na comunidade Dias Melhores, né? Então, a gente consegue descobrir sentido na vida através de 3 valores, 3 tipos de valores, né? Que são os valores de criação, ou seja, quando eu crio alguma coisa, valores de experiência, ou seja, quando eu contemplo alguma coisa, e terceiro, valores de atitude, ou seja, quando eu tenho uma atitude diante de um destino trágico que eu não posso mudar. Então, diante dessas 3 perspectivas, a gente consegue descobrir sentido na vida, a gente consegue encontrar significado na vida. Então, primeira perspectiva, o valor de criação. Então, quando eu crio algo, e aqui não é criar no sentido de eu vou inventar uma coisa nova, não. O criar aqui é no sentido de você entregar um ato. Cara, eu entrego o meu trabalho, por exemplo, é uma maneira de criar. Então, eu encontro sentido na minha vida quando eu trabalho, quando eu cuido da minha filha, quando eu cuido do meu filho, quando eu varro uma casa. Então, eu estou criando algo, eu estou entregando algo para o mundo. Isso é uma perspectiva de descoberta de sentido. O ansioso, muitas vezes, ele sente um vazio porque o ansioso cria pouco. Você já percebeu isso? A pessoa que é muito ansiosa, ela cria pouco porque ela tem muito medo. Ela acha que vai dar errado, ela acha que não vai dar certo, ela acha que não vai conseguir, ela acha que é incapaz. Então, ela começa a criar pouco. E aí isso gera uma angústia nela, isso gera uma sensação de vazio nela. É por isso que tem muito ansioso que fala assim, eu estou estagnado diante da vida. Por quê? Porque tem muito medo e pouca criação. Pouca criação. Né? Aí a gente tem uma segunda perspectiva que é valor de experiência. Né? Então eu consigo encontrar sentido na minha vida quando eu vivencio alguma coisa, ou seja, quando eu recebo alguma coisa do mundo. Então, quando alguém me ama, por exemplo, é uma maneira de encontrar sentido na vida. Quando eu contemplo o pôr do sol, quando eu contemplo valores como a bondade, a beleza, a verdade. Então, quando eu recebo isso, então também é uma maneira de descobrir sentido na vida. Né? Eu estou aqui no consultório, quantas vezes eu já não vi aqui no consultório 6 horas pôr do sol? Isso é uma possibilidade, estou recebendo algo. 2 dias atrás, a gente estava lá com o fenômeno da superlua azul, né? Então, são coisas que a gente vai contemplando, são belezas que a gente vai contemplando e que tem a possibilidade de trazer sentido para a nossa vida. Tá? Então, são coisas simples. Quando você recebe alguma coisa, quando alguém faz algo bom para você, olha só, isso é uma maneira de encontrar sentido na vida. E aí, por exemplo, o ansioso, da mesma forma, né, eu vou puxar aqui esse paralelo, o ansioso ele tem dificuldade, inclusive, com esse tipo de valor, porque ele geralmente está duvidando daquilo que ele está recebendo, ou ele não está presente naquilo que ele está recebendo. Tem um pôr do sol lindo e maravilhoso, e o ansioso ele não consegue contemplar o pôr do sol. Olha só a gravidade disso.
Alguém vai lá e tem uma atitude boa, tem uma atitude de bondade diante dessa pessoa ansiosa e ela fica desconfiada. Ela não aceita. Ela fica com medo. Ela acha que é mentira. Não, não é verdade. Não, não é possível. E aí ela não consegue descobrir sentido na vida através disso, através desses valores de experiência que ela pode receber. E o último tipo de valor é o valor de atitude. Né? Então, quando o homem não pode nem criar, nem vivenciar, então ele pode transformar o sofrimento em uma realização, tal como coragem, intrepidez e dignidade. E é esse valor de atitude que a gente olha bem aqui nesse movimento do Ivan Illich. Então, o Ivan Illich, ele consegue descobrir o sentido da sua vida através de um valor de atitude. Então, diante de um destino que ele não pode mudar, ele faz o quê? Ele tem uma atitude que transforma o sofrimento numa realização. Que transforma o sofrimento numa realização. Então, aqui, o Ivan Illich, ele faz isso. Ele fala assim, cara, eu entendi que a minha vida eu vivi, né, de maneira irresponsável, de maneira pródiga, como a gente falou lá sobre a brevidade da vida. Então, eu vivi a vida de acordo com o que os outros esperavam de mim, mas ainda tenho uma chance de fazer o que eu devo fazer. Ainda tenho chance de conseguir descobrir, encontrar o sentido da vida. E qual é essa chance? Essa chance é, diante de um destino trágico, diante de um sofrimento inevitável, eu posso ter uma atitude heróica, eu posso ter uma atitude de intrepidez, eu posso ter uma atitude de coragem, eu posso ter uma atitude de sacrifício. E essa atitude, ainda que seja no último instante de vida, essa atitude vai ter a possibilidade de trazer, de entregar e de realizar sentido na minha própria vida. Então, diante do ato final de vida, então eu posso ter uma atitude, ainda assim, ainda diante do último instante, ainda diante do instante final de vida, eu posso ter uma atitude e essa atitude mudará toda a minha história. E essa atitude fará toda a diferença diante de uma biografia que muitas vezes foi vivida de maneira irresponsável. Então, a descoberta de sentido da vida do Ivan Illich foi essa simples atitude. E o narrador diz assim, tudo isso lhe aconteceu num instante, e a significação desse instante não se alterou mais. A significação desse instante não se alterou mais. Isso daqui é algo metafísico, inclusive. E que serve... Eu estou encerrando já. E que serve para a gente pensar as nossas próprias atitudes. Então, o Ivan Illich, ele mudou a atitude e ele realizou essa atitude, certo? Então, ele teve uma mudança. Ele mudou, realizou essa atitude. E o realizado, o feito, ninguém pode tirar. Não é isso? Isso daqui é algo metafísico. Né? Então, quando a gente tem uma atitude, essa atitude, esse ato é feito, é realizado. Não tem como a gente mudar isso. Não tem como mudar a significação desse ato, entende? Não tem como. Cara, o que é feito, é feito. O que é realizado, é realizado. Então, olha só como é uma provocação gigantesca para a gente. Então, quais são os significados que eu estou dando para os meus atos? E principalmente, aqui nesse caso, diante de um destino trágico de sofrimento, de uma dor crônica, por exemplo, de uma doença que vai me levar para um final de vida, então o que eu posso fazer? Eu posso ter atitudes nobres.
Porque a atitude nobre, ela está pautada ao que é imaterial, não ao que é material. E aqui o Ivan Illich, ele nos ensina justamente isso. Mesmo diante do final da vida material, a gente tem a possibilidade de elevação da vida imaterial. Se o Ivan Illich continuasse se concentrando tão somente no final da sua vida, ele realmente, de fato, ele ia continuar questionando o sentido dela. Porque quem pauta a sua vida tão somente na vida física, na vida material, já era, já perdeu. Aí cai no niilismo, aí cai no vazio, aí cai na ausência de sentido. Porque o materialista, ele já perde de início. Todo mundo vai morrer. A vida física vai acabar. Agora, os nossos atos estão na eternidade. O ato está na eternidade. Ninguém pode retirar o ato do Ivan Illich. Ninguém pode mudar isso, está feito. É uma obra que está feita. Seu ato de heroísmo diante do seu sofrimento e diante do sacrifício daqueles que o amam. Então, esse ato de heroísmo ninguém pode tirar do Ivan Illich. Ninguém pode tirar. Então, essa significação nobre, essa significação de atitude, essa significação de sentido da vida, nesse ato final de sua vida, essa significação desse instante, de maneira específica, essa significação não se alterou mais. E aí, com isso, o Ivan Illich vem a óbito. Acabou, disse alguém por cima dele. O Ivan Illich ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou. Disse a si mesmo. Não existe mais. Olha só que lindo. Aspirou o ar, deteve-se em meio do suspiro, inteiriçou-se e morreu. Mas isso daqui é lindo. Ele diz assim, a morte acabou. A morte não existe mais. Como assim a morte não existe mais se ele estava morrendo? Aí é que a morte ia ser presente. Mas não para ele. Mas não para ele. Por quê? Porque ele teve uma atitude de sentido da vida diante da morte. E aí aqui ele entende, cara, a morte não retirou a minha vida. Pelo contrário, eu descobri a vida a partir justamente dessa situação de morte fisiológica. Então, olha como o Ivan Illich, ele traz uma mudança de perspectiva gigantesca para a gente diante da morte. Então, mesmo vivendo uma vida vazia de sentido, né? Mesmo vivendo uma vida que ele viveu inteiramente para agradar os outros, para agradar a classe rica, né? Para ser aceito nessa classe rica. Mesmo diante de uma vida de 45 anos, ele vivendo, tendo esse tipo de movimento, e possivelmente tendo um destino trágico ali, mesmo diante disso, no instante final de vida, ele consegue ter uma mudança de perspectiva, descobrir sentido e falar no final, tá tranquilo, no final ele diz assim, cara, a morte acabou, ela não existe mais. A morte acabou. A página 76. A morte acabou. Não existe mais. E seria, de novo, um outro contrassenso aqui. Um outro paradigma. O primeiro que a gente falou nesse nosso encontro aqui foi quando a gente cai no fundo do poço é que a gente tem a possibilidade de olhar a luz. E o segundo paradigma é quando a morte ficou presente em ato, ela não existiu mais para o Ivan Illich. É o segundo paradigma. Então, na hora que a morte encarna, na hora que a morte se faz presente, para ele, para o Ivan Illich, ela simplesmente acabou. Por quê? Porque a morte não estava mais, a morte física não estava mais ameaçando ele.
Por quê? Porque ele encontrou sentido e significado na sua vida. Então, a gente não precisa ter um destino tão trágico quanto o do Ivan Illich. A gente não precisa, somente diante da morte física, conseguir descobrir sentido na vida, né? E eu não quero fazer isso. Eu não quero somente diante do... Cara, ó, tu vai morrer agora. No próximo minuto tu vai morrer. Aí eu, peraí, deixa eu pensar na minha vida. Vou ter uma atitude heróica bem aqui no final da minha vida. Não, eu não quero isso. Né? Então, as nossas vidas, não necessariamente precisam ser tão trágicas quanto a do Ivan Illich. Mas a gente precisa prestar atenção em como a gente tem vivido. Então, a gente precisa encontrar sentido na vida já agora, para poder não chegar no final da vida e estar como o Ivan Illich, se questionando sobre o sentido, e quase no final ali, por uma ponta de esperança, ele consegue encontrar sentido. Mas e se ele não conseguisse? Assim como o Brás Cubas. Se ele não conseguisse fazer esse movimento? Então aí ele iria encontrar a morte ia ser presente para ele, e ele ia falar, é verdade, eu me encontrei com a morte e ela está aqui presente, e já era. E a vida realmente não teve sentido e significado. Entende? Então, a leitura desse livro é muito boa justamente por conta dessa perspectiva, dessa provocação. Então, a nossa própria vida, ela não deve ser tão trágica assim. Né? A gente pode mudar essa perspectiva, né, enquanto a gente tem vida. Mas a gente precisa estar atento. Né? A gente precisa estar atento e consciente de como a gente tem vivido, para poder não chegar no final da vida como Ivan Illich. Né? Se questionando sobre o sentido, sobre o significado, e, sei lá, contando com a sorte para somente no final da sua vida conseguir ali mudar e atribuir a uma atitude uma mudança de significado de vida. Beleza? Então essa foi a nossa leitura, mais um livro vencido, mais um livro muito rico, mais um livro muito provocativo. Então espero que você leia. Se você ainda não leu, o PDF está lá no nosso grupo no WhatsApp. Leia. Se você quiser e puder comprar, compre o livrinho também, porque é um dos livros mais clássicos aí da nossa literatura mundial. Então, encerramos assim mais um livro. Lembrando que no próximo encontro, dia 15 de setembro, nós vamos começar o livro do Gilles Payot, em que a gente vai falar sobre procrastinação, sobre disciplina, sobre como educar a nossa vontade. Então, você que quer crescer, você que quer avançar, você que quer vencer na vida, você precisa ter uma força de vontade. Se você não tiver força de vontade, você fracassará, lamentavelmente. Então, a gente precisa trabalhar a nossa vontade se a gente quiser ter sucesso na vida. E é sobre isso que a gente vai falar, lendo este livro aqui, A Educação da Vontade. Eu vou disponibilizar, talvez até amanhã, eu vou disponibilizar lá no grupo o PDF desse livro, e você já vai lendo para no dia 15 a gente começar aqui a explanação, a leitura comentada desse livro, para poder você trabalhar a tua procrastinação e a tua disciplina. Tá bom? Então, beijinhos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, ótima sexta-feira a todos. Vou continuar aqui os meus atendimentos do dia até às 18 horas. Tchau.